Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que bom nós estarmos neste momento começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos muito felizes de estar juntos com vocês, que nos assistem de diversas partes deste imenso Brasil e alguns de outras partes do mundo, desejando que realmente Jesus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, que possamos receber as ricas bênçãos do Senhor nesta noite e nos prepararmos para habitarmos nas mansões celestiais. Para nossa reflexão e oração, vamos ler em Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Amém. Vamos neste momento falar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Oremos. Querido Salvador Jesus, como teus filhos estamos diante da tua presença, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, também pelo dom da salvação. Te pedimos uma bênção especial sobre o culto desta noite. Que o Senhor abençoe os nossos internautas, para que juntos recebamos as ricas bênçãos de Deus. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um dia Cristo fui, eu estava sedento, pedi por água e Ele atendeu. Água tão pura jamais tinha provado. Por essa água, meu mestre morreu. Tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar. Disse o Rei do universo, e em sua sede Ele água me deu. Agora há um rio que brilha como um cristal, descendo do trono do Pai. As suas águas transbordam a minha alma, trazendo graça, paz, vida e amor. Tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar. Tenho sede, disse o Rei do universo, e em sua sede Ele água me deu. Oh, eu tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar.
sede, Ele água me deu. Oh, em sua sede, Ele água me deu. Da fonte. Abrimos com chave de ouro, ouvindo esse belo hino de louvor a Deus, com Manassés Santos, Tenho Sede. Que Deus possa abençoar também ricamente a sua vida espiritual e que Ele seja o recurso para saciar a minha sede e a sua. Amém? Amados, você que está entrando agora, está se conectando agora, seja muito bem-vindo a este culto. Desejamos que realmente Jesus se faça presente na sua sala, a você que está no seu automóvel, você que está aí no quarto da sua casa, com fone no ouvido, assistindo a essa programação. Desejamos que o Espírito Santo possa estar com você, abençoando a sua vida. E não se esqueça de compartilhar a verdade de Deus com pessoas que ainda não conhecem. Tem muita gente ainda que precisa conhecer a verdade. E o seu compartilhamento é importante. Então compartilhe o link deste culto. Dê o seu like. Você já clicou naquela mãozinha? Aquela mãozinha que tem no YouTube? Então clica. Porque quanto mais cliques nós recebemos, mais a mensagem se espalha. E o mais importante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as notificações. Chegamos a um momento muito especial, que é o momento da gratidão, onde a gente vai agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas, a vida de nossas famílias. Também onde nós podemos devolver ao Senhor aquilo que é dele, através das nossas ofertas, nossos dízimos, nossas primícias, e abençoar a obra de Deus aqui no estado de Rondônia, a nos ajudar a manter este canal, este estúdio. Temos altos custos para manter e a sua ajuda é importantíssima para promover a mensagem do Evangelho. Qual música nós vamos ouvir, produção? Deus é fiel, com o grupo Arte Vocal. Vamos louvar a Deus e doar o melhor ao Senhor. Quando as lágrimas vêm de aflição e de dor, há um Deus fiel a mim. Quando a força faltar, minha voz não canta, seu amor me envolve assim. Senhor, és fiel a mim nos momentos difíceis, presente está. Deus é fiel, fiel a mim. Graça e paz, amor imenso, sem fim. Meu coração
fiel a mim. Quando às vezes falhei, por quanto tempo nem orei, ó Senhor, esperaste por mim. Os dias bons desperdicei e distante eu andei, mesmo assim foste fiel a mim. Procuraste, Senhor, por mim. Com teus braços envolveste-me, ó Senhor, outra vez. Deus é fiel, fiel a mim. Graça e paz, amor imenso, sem fim. Meu coração se pergunta: como pode me amar, divino mestre, és fiel, meu coração se pergunta: como pode me amar, meu coração se pergunta: como pode me amar, divino mestre, és fiel a mim. És fiel, fiel a Belo hino, Tu és fiel, com o grupo Arte Vocal. Queridos, nós chegamos ao momento todo especial do nosso culto, porque neste momento nós vamos dar continuidade à nossa série sobre Apocalipse à Igreja de Laodiceia. Como nós já explicamos nos estudos anteriores, a carta de João às 7 igrejas representam 7 fases que a igreja de Deus vai passar até a volta de Jesus. E nós estamos passando na 7ª fase, que é o período de mornidão espiritual, ou seja, o período mais difícil para a história da igreja remanescente. Também falamos que Deus chamou a igreja adventista do 7º dia com uma missão muito importante de ser a portadora das verdades sagradas e também ser uma luz para o mundo. Porém, com o passar do tempo, como você vai ver no slide agora, a igreja entra em declínio espiritual, cai na condição de Laodiceia. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, ela diz assim: muitos que professam estar aguardando a iminente volta de Cristo estão se conformando com este mundo e buscando mais fervoroso aplauso dos que o cercam do que a aprovação de Deus. São frios e formais,
como as igrejas nominais, das quais estão separados apenas pouco tempo. Este texto aqui vem nos mostrando que a situação da igreja, quando ela entra em declínio, como nós falamos anteriormente, podemos ter membros individuais na condição de Laodiceia. Porém, a igreja, como conferência geral, como organização, ela não pode entrar na condição de Laodiceia. Porque se a organização ela entra no estado de Laodiceia, ela deixa de ter as características da organização que representa a verdade para os últimos dias. Então, queridos, aqui Ellen White compara a situação da igreja às igrejas protestantes. Elas colocam no mesmo patamar. Isso é algo muito sério. Vamos continuar lendo o mesmo livro. As palavras endereçadas à igreja de Laodiceia descrevem perfeitamente sua presente condição. Ellen White deixa claro que a condição é presente. Eles não são frios nem quentes, mas são mornos, e a menos que aceitem o conselho da testemunha fiel e verdadeira, e zelosamente se arrependam e adquiram ouro provado no fogo, vestidos brancos e colírios serão vomitados de sua boca. No próximo slide, nós vamos ver aí os pastores Jones e Waggoner. Vamos ler o texto e eu quero comentar um pouco sobre eles. Diz assim: Deus, em sua infinita bondade e amor, enviou uma preciosa mensagem para resolver o problema espiritual da igreja. Em 1888, na histórica Assembleia de Minneapolis, os pastores Waggoner e Jones são usados por Deus ao apresentarem o remédio para a cura espiritual da igreja. Então, a igreja estava passando por uma fase de declínio espiritual. E Deus agora usa esses dois ministros, pastor Waggoner e Jones, para realizarem uma obra de reforma dentro da igreja. Trazerem uma mensagem para que a igreja voltasse ao seu primeiro amor. E no livro Testemunhos para Ministros, na página 91, a serva do Senhor continua dizendo: Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Para que você possa entender qual estava sendo o problema da igreja. A igreja estava se tornando legalista. A igreja estava olhando mais para a lei do que para Cristo. E aí nós precisamos ter um equilíbrio. Satanás não gosta de pessoas equilibradas, sim desequilibradas. Dizer que guardar a lei salva é um desequilíbrio. E dizer que Jesus salva sem a obediência é outro desequilíbrio. E aí agora Deus usa os pastores Waggoner e Jones, e não era só isso. Princípios estavam sendo enterrados. E agora Deus começa a fazer uma obra de reforma. No manuscrito 24 de 1892, a serva do Senhor continua dizendo: A mensagem a nós enviada através dos pastores Jones e Waggoner é a mensagem de Deus à igreja laodiceana.
e um ai repousa sobre todo aquele que professa crer na verdade, mas não reflete sobre os outros os raios enviados por Deus. Então qual era o problema? Crer na verdade e a igreja como organização. Aqui não está falando de indivíduos. A igreja como organização não estava revelando o caráter de Deus. No próximo slide nós vemos que a igreja rejeitou a mensagem que continha o remédio para a restauração espiritual. O ministério, através da conferência geral, não aceita as pregações de Wagner e Jones. Não concordam com a mensagem. E aqui no livro da Casa Publicadora, História da Nossa Igreja, na página 250, diz assim: o Congresso de Minneapolis, em 1888, terminou deixando uma sensação de confusão e desapontamento. Mais tarde, a senhora White escreveu: foi-me mostrado que a terrível experiência do Congresso de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes da história dos crentes da verdade presente. Aí vem a pergunta, ponto de interrogação, no próximo. Por que a experiência de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes da história da igreja? Por quê? Quero deixar bem claro que essa literatura é da Casa Publicadora Brasileira. É um livro bem antigo. Eu tenho esse livro. E é um livro muito importante para nós entendermos os pontos históricos que aconteceram com a igreja. Por que a igreja rejeitou a mensagem? É a pergunta. Diz assim, Testemunho para Ministros 401. Nosso próprio povo se opôs à obra de Deus, recusando a luz da verdade sobre a justiça de Cristo pela fé. Isso deviam eles ter recebido e repetido com o coração, com a voz e com a pena. Mas ao chegar à luz aos que estão no centro da obra, não têm eles sabido como tratá-la. Então, aqui diz que o próprio povo, não está falando mais de uma pessoa ou outra, está falando de um corpo, rejeitou a mensagem de 1888, quando Wagner e Jones sacodem a igreja. Queridos, ali começou a reforma. Ali começou o movimento de reforma. Não como uma organização, mas uma reforma espiritual na igreja. Vamos para o próximo, Testemunho Seletos Mundial, volume 2, página 157. A mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na igreja judaica tem caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu nas últimas mensagens de advertência. Então aqui a serva do Senhor diz que a igreja estava caindo na mesma situação da igreja judaica. Da mesma forma que a igreja judaica estava rejeitando a Cristo, a igreja também estava rejeitando como ministério, caindo na situação de Laodiceia. Mensagens Escolhidas, volume 1. Nós vamos ler bastante, eu não vou falar muito, eu vou deixar que a Bíblia e o Espírito de Profecia, através de Ellen White, falem. Vamos lá, primeiro Mensagens Escolhidas, páginas 234 e 235. A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida,
o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhe. Então aqui nós vemos que o ministério rejeita a mensagem de Wagner e Jones. Se rebelaram. Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 44, diz assim: a própria associação geral se está corrompendo com sentimentos e princípios errôneos. Você prestou atenção nesse texto? Ellen White disse que a associação geral estava se corrompendo com princípios errôneos. A igreja estava mudando de paradigma, estava mudando as verdades da palavra de Deus. Agora eu vou mostrar um texto muito forte. Está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 217. Leia sem preconceito, com todo o carinho. Vamos ler. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é de que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. Então aqui diz que a constante apostasia separou a igreja de Deus. E aqui no finalzinho, ela diz que a opinião da igreja é que a igreja está florescendo, está crescendo, está abrindo novas fronteiras, construindo escolas, sanatórios, hospitais e muito mais. Mas aqui diz que a igreja estava separada de Deus. Continuemos a leitura da mesma página. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Inclusive, existem alguns irmãos e alguns até pastores que dizem que o espírito de profecia não pode ser pego à luz da letra, que apenas são conselhos para a igreja e não doutrinas. Existe um arqueólogo famoso, não vamos citar o nome. A Bíblia tem um texto que diz: quem lê, entenda. Que disse que os livros do Espírito de Profecia são apenas conselhos e não são doutrinas para a igreja. Mas não era isso que a igreja de 1833, a igreja de 1865, acreditava. Vejam só. Próximo texto, Testemunhos Secretos Mundial, volume 3, página 351. Nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. De sua experiência espiritual, não corresponde às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu. Se as bênçãos que lhe foram conferidas não habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada,
sobre ela será pronunciada a sentença achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. Produção, quantos minutos eu tenho ainda? Continua dizendo assim. Eventos finais, páginas 48. Foi confirmado tudo quanto declarei em Minneapolis, que precisava haver uma reforma nas igrejas. Deviam ser efetuadas reformas, pois a debilidade e a cegueira espirituais se apossaram das pessoas que tinham sido agraciadas com grande luz e preciosas oportunidades e privilégios. Como reformadores, elas haviam saído das igrejas denominacionais, mas desempenham agora uma parte semelhante à que desempenharam as igrejas. Tínhamos a esperança de que não haveria necessidade de outra saída. Ellen White aqui, ela deixa claro de que ela estava torcendo, orando, para que a igreja acordasse e não houvesse necessidade de uma outra organização. Mas vamos ver o que diz a revista Review, de 16 de julho de 1895. Olha o que diz aqui. Mas, que quadro triste. Os que não se submeteram à influência do Espírito Santo, logo perderão as bênçãos recebidas. E a eles diz Cristo: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras. E se não a te virei, tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Ele tirará da igreja seu Espírito Santo e o dará a outros que o apreciarão. Sabe quem foi que escreveu isso aqui? Ellen White. Aqui diz que ele tirará da igreja seu Espírito Santo e o dará a outros que o apreciarão. Como nós falamos no culto passado, nós não podemos ter uma teoria triunfalista, como se a igreja fosse infalível. Nenhuma das igrejas que passaram pelo período das 7 igrejas foram infalíveis. E Deus não trataria a igreja mãe, de forma diferente. Aqui diz, tirará da igreja, coloca de novo aí, produção. A última parte onde está sublinhada. Ele tirará da igreja seu Espírito Santo e o dará a outros que o apreciarem. Hoje nós vamos parar por aqui. Talvez você esteja assustado, assustada com esses textos. Mas não feche o seu coração. Ainda existem mais verdades para serem apresentadas. Mas diga assim: Senhor, trabalha na minha vida. Trabalha no meu coração. Ajuda-me a entender as verdades da tua palavra. E Deus vai ajudar você a entender qual é o caminho que deve andar. Que o Senhor Jesus te ajude, te fortaleça e te dê fé para isso. Para aceitar a palavra como ela é. Não devemos ouvir o que diz a igreja, o que diz o pastor, o que diz o ministério, ou o que eu aprendi. Mas o que diz a palavra de Deus. Temos um profundo respeito para os nossos queridos irmãos de diversas religiões. E também os nossos queridos irmãos adventistas, a quem amamos do todo o nosso coração. Mas nós vamos continuar.
e você vai descobrir mais verdades nos próximos estudos. Amém? Vamos orar ao Senhor e orar por todos aqueles que pediram oração através do chat. Querido Salvador Jesus, mais uma vez nos encontramos diante da Tua face, gratos pelos Teus milagres, tristes também por algumas histórias tristes da Tua igreja, mas neste momento queremos pedir ao Senhor que abra o nosso coração, para que nós entendamos os grandes planos do Senhor para as nossas vidas. Dá-nos o poder do Espírito Santo que nós tanto necessitamos. Dá-nos a alegria da salvação. Perdoe os nossos pecados. Prepara-nos para as grandes crises finais que virão sobre o Teu povo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os 144.000 na vida temporal guardaram a lei até um tio, venceram todo o mal e lá no mar estavam a cantar, e lá com harpas reboar no belo monte de Sião, selados com sinal irrepreensíveis eles são nas águas de cristal, e lá no mar estavam a cantar, e lá no mar com harpas reboar, e ao Cordeiro seguirão, suas primícias são, seu belo hino cantarão, é o hino de Moisés, e lá no mar estavam a cantar, e lá no mar com harpas reboar, assim amaram a Jesus, seguiram sua luz, para que o amassem mais e mais, os trasladou Jesus, e lá no mar estavam a cantar, e lá no mar com harpas reboar. Oh, que delícia perenal, que gozo fraternal, além do grande turvo mar, o cristalino mar, e lá no mar estavam a cantar, e lá no mar
Assim nós terminamos o nosso culto. Agradecemos a todos vocês pelo carinho da audiência. Nós vamos ficar por aqui e você é convidado a estar conosco na quarta-feira no nosso culto de oração. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.